Peço perdão a vocês pela nossa demora. As próximas vezes isso não vai acontecer, porque daí a gente já está mais sabido aqui com essas coisas burocráticas, que é sempre tão difícil. Para mim é sempre tão difícil organizar isso, né? Hum. Então a gente vai retomar agora da onde a gente tinha parado. Então, no seminário 11 aqui, o item 3. Um pouquinho, deixa eu achar. O item 3 do o inconsciente freudiano e o nosso, né? Que é o capítulo 2, a aula, né? A segunda aula. A gente está lá, então, no item 3, né? A gente terminou no nosso encontro passado, comentando sobre aquele filme da Fazedora de Anjos, que falando dessa coisa do inconsciente como esse lugar de limbo, né? A gente parou nesse lugar e agora, então, vamos seguir aqui, tá? Vocês estão ouvindo bem? Então, eu não sei se essa JBL, ela não. Alguém pode falar para a gente ver se tá, Para mim tá ótimo. vocês escutam Tá. bem? Então, Aqui também está excelente. tá. Às vezes Tá. é porque tem que É que aumentar o aqui. pessoal está escutando vocês também, isso que a gente queria testar, tá? Tá ótimo. Tá ótimo, ok. Então vamos lá. Esse item 3, gente, é muito maravilhoso. Então eu vou ler quase tudo do item 3 aqui com vocês, trazendo as referências que o Lacan vai falando, tá? Então ele começa assim: estou certamente agora, na minha data, na minha época, em posição de introduzir no domínio da causa a lei do significante, no lugar onde essa ânsia se produz. Lembra que ele está falando disso, da ânsia, do limbo, desse não realizado, é isso que a gente estava comentando no nosso encontro passado. Nem por isso deixa de ser preciso, se queremos compreender o de que se trata na psicanálise, tornar a evocar o conceito de inconsciente nos tempos em que Freud procedeu para forjá-lo, pois não podemos completá-lo sem levá-lo ao seu limite. Então, ele se propõe nesse capítulo, como a gente já comentou, a falar do inconsciente do Freud. Então, como que Freud chegou nessa história do inconsciente, né? E aí ele vai falando desses primeiros momentos do Freud. E ele fala aqui, especificamente, de psicopatologia da vida cotidiana, que é onde Freud desenvolve, é um texto onde Freud desenvolve essa coisa dos esquecimentos, dos atos falhos. Ele fala da interpretação dos sonhos, para dizer, nos sonhos também a gente tem um acesso a essa coisa do inconsciente. E eu não sei se ele falou, se a gente falou isso na semana passada, mas eu reli recentemente para o Seminário 5 o livro do Freud, O Xiste e Suas Relações com o Inconsciente. E é muito maravilhoso. A gente, quando leu lá atrás, se esquece da maravilha que é o texto. Então, Lacan, lá no Seminário 5 ele fica dizendo: olha, vocês precisam ler. Ele insiste nisso várias vezes. Leiam, que então é o outro jeito aí que o Freud nos apresenta de como acessar o inconsciente. Pela via do xiste também. Mas aí a gente vai falando depois, então. E só uma coisinha que é interessante quando ele diz, né? Introduzir no domínio da causa a lei do significante, ali no lugar onde a ciência se produz, né? Nessa iância aí, onde não se pode dizer, algo se produz, né? E a lei do significante tá nisso, né? E é o que o Freud vai ensinar para a gente com o inconsciente, com todas as brincadeiras, digamos, que se faz. Você falou do xixi, eu lembrei que esses textos, a psicopatologia da vida cotidiana, os xixes e os textos sobre os sonhos, como retomar, como ler, pelo menos para mim, tem um efeito de botar o inconsciente para trabalhar. Eu me lembro de reler os xixes e a psicopatologia e sonhar bastante, porque você vê ali como o negócio funciona, não sei, parece um. Você tem toda a razão. Eu, quando li a coisa do familionário de novo, sonhei. Sonhei com isso, coisa do familionário. Você tem toda a razão. Então, lê os textos do Freud aí. Para quem está precisando de mais um incentivo, ajuda na análise, tá? Lê os textos do Freud, que a gente produz sonhos aí. Tá.
o inconsciente freudiano nada tem a ver com as formas ditas do inconsciente que o precederam, mesmo a que os acompanhavam, mesmo a que os cercam ainda. Então, ele vai dizer: olha, esse inconsciente freudiano não é o inconsciente de muitos psicanalistas, o que muitos psicanalistas estão chamando de inconsciente, não é o inconsciente dos filósofos, não é o inconsciente das pessoas que estavam ali na época do Freud falando isso. O inconsciente do Freud tem uma novidade, que tem a ver com isso, do significante, dos tropeços, a gente vai falando mais disso. Aí no parágrafo seguinte ele diz: o inconsciente de Freud não é, de modo algum, o inconsciente romântico da criação imaginante. Não é o lugar das divindades da noite. Do mesmo modo, para dizer que o inconsciente tão intrometido, tão heteróclito, e aí ele cita esse filósofo solitário aqui que ele chama de Eduardo von Hartmann. Então, não é o inconsciente que essa pessoa elaborou, não é o inconsciente do Freud. A todos esses inconscientes, no último parágrafo, sempre mais ou menos afiliados a uma vontade obscura, considerada como primordial, a algo de antes da consciência, o que Freud opõe é a revelação de que, ao nível do inconsciente, há algo homólogo em todos os pontos ao que se passa ao nível do sujeito. Isso fala e funciona de modo tão elaborado quanto do nível consciente, que perde assim o que parecia seu privilégio. Isso aqui é muito lindo. Porque o que ele vai dizer então aqui, né? Essa ideia do inconsciente como primitivo, no sentido de não elaborado pela linguagem, de alguma coisa que fica aquém em termos de linguagem, essa é uma ideia errada. O nosso inconsciente, ele funciona em termos de linguagem parecido com a consciência. E é isso que Freud mostra em todos esses textos que a gente está citando aqui. Um modo de dizer que eu me lembro de ter escutado há anos da Ana Laura Prates, né? Que o inconsciente não é aquilo que está nas profundezas. E a gente aprende assim, né? Enfim, né? Que é um esquema assim que é interessante. Mas essa frase me marcou. O inconsciente não é aquilo que está nas profundezas, ele está na superfície, estruturado como uma linguagem. Que é o que a Pri acabou de dizer, está nos sonhos, está nos xixes, está nos sintomas, né? Ele é acessível, só não é acessível. Não, já não sei. Aí, não, ele é, mas aí tem isso que Lacan vai dizer aqui, que Freud falava também, dessa coisa que aparece e some, aparece e Exatamente. some, aparece e some. Eu não sei em qual seminário do Lacan agora, mas é acima do 20, eu não sei se é no 21, que ele tem uma frase mais ou menos assim, você está meio, né, como eu me lembro, que o sujeito carrega na boca sua verdade, assim como um cachorro carrega sua carniça. Eu acho que está no Aturdito. Tá no Aturdito? Que a gente conversou bastante dessa frase, né? Então, veja só. Se um cachorro carrega sua carniça na boca, aquilo fede para todo mundo, é visível, né? Então, a gente carrega a nossa verdade na boca, né? E isso eu dizia quando eu dava aula para a graduação, que é muito interessante, porque a gente costuma enxergar e dizer: ah, você veja como o fulano está sempre falando disso, você veja como o fulano tem uma questão com isso. É muito fácil ficar vendo a questão do outro, porque ele carrega a sua verdade na boca, tal qual um cachorro carrega a carniça. Entretanto, a nossa está recalcada para a gente, né? A gente é mestre em dizer: olha lá o fulano com a questão dele, olha lá a ciclana com a questão dela, olha lá como o fulano não sei o quê. E para a gente isso está recalcado, né? E insiste em se recalcar o tempo todo, né? Eu estou pensando que tem algo de mítico nisso. Acho que essa semana, muito de conclave e tal, eu me lembrei da coisa que está na religião católica, né? Que é mais fácil o sujeito reparar no cisco do olho do outro do que na trave do próprio olho. Eu acho que segue um pouco essa lógica, né? E é isso, porque a gente vai falando, e o grande desafio é fazer o sujeito se escutar naquilo que ele fala, porque ele fala, ele solta, né? A sua verdade, sem se dar conta.
Tá. Então, aí ele diz aqui, ó, na página 32, final do primeiro parágrafo. Leiam sobre isso o parágrafo desse 7º capítulo, intitulado O Esquecimento nos Sonhos, a propósito de que Freud só faz referência aos jogos do significante. Então, ele está falando do 7º capítulo da Interpretação dos Sonhos, volume 2, né? A Interpretação dos Sonhos é enorme, tem 2 volumes, são 2 livros, né? E nesse capítulo 7, Freud fala muito de metapsicologia, no capítulo 7 todo. Ele vai fundamentar, então, o que é o sonho com a teoria dele do funcionamento mental. E aí, no capítulo 7, nesse tópico específico, que se chama o esquecimento dos sonhos, ele vai dizer em vários momentos, né? Ele vai citar isso do significante, e aí eu vou dizer algumas coisas aqui que eu encontrei no texto, tá? Então, Você encontrou o capítulo, eu fiquei pensando, o capítulo não, o parágrafo, veja o parágrafo. eu acho que sim, Aham. acho que sim, mas enfim, né? Vamos lá. Então, ele diz assim aqui, ó. Isso que eu achei bonito. Não é isso que o Lacan está citando. Eu vou dizer uma outra coisa que eu achei bonita aqui também. Ainda nos sonhos melhor interpretados, isso é Freud, é preciso, com frequência, deixar lugar em sombras. Porque na interpretação se observa que daí se arranca uma madeixa, um tanto de pensamentos oníricos que não se deixem desenredar, mas que tão pouco se fez contribuições ainda ao conteúdo dos sonhos. Então, esse é o umbigo do sonho. Eu achei o parágrafo que ele fala, então, do umbigo do sonho. O umbigo do sonho. O lugar em que se assenta o não conhecido. Lembra que aqui nesse capítulo Lacan está sempre falando do não realizado, do real, daquilo. Então, veja, Freud aqui não fala com essas palavras do Lacan, porque Lacan desenvolve esse conceito, mas já está em Freud, se a gente for pensar. Essa coisa do umbigo do sonho, de que sempre tem algo no sonho em que não se consegue interpretar, que não que é como se estivesse fora das nossas associações. Que daí Lacan vai dizer um ponto de real aí no sonho, né? Que é o umbigo do sonho. O parágrafo que eu acho que o Lacan está se referindo é esse aqui, ó. Ele diz assim, até porque, ó, quando eu li há 1000 anos atrás, eu já escrevi significante aqui, ó. As representações, as representações emergentes do sonho, aquilo que a gente fala, porque o sonho, então, ele tem o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Então, você vai contar seu sonho lá em sua análise, para quê? Para falar o que aquelas coisas, aqueles elementos, muitas vezes irracionais e sem sentido um com o outro, te remetem, né? A que eles te remetem. Então, tem o conteúdo manifesto e o latente. O que vale dos sonhos não necessariamente é aquilo que manifesta. O que a gente vê, o que é importante no sonho, são as associações que a pessoa vai fazer daquilo que ela sonhou. E às vezes as associações vão para um lugar completamente distinto. E aí as associações é que dão uma certa coerência nesse material que o sonho trouxe, que é da ordem do inconsciente, vamos dizer assim. Lembrando que Freud diz que a via régia de acesso ao inconsciente é o sonho, né? São os sonhos. Aí ele diz aqui, então, as representações que emergem aparecem unidas por laços da chamada associação superficial. Quero dizer, por consonância, ambiguidade de palavras, coincidência no tempo, sem relação interna de sentido. Todas as associações que nós nos permitimos usar no xixi e no jogo de palavras. Então, ele já diz aqui, ele não usa essa ideia de significante e significado, porque isso não estava disponível na época ainda. Mas ele diz, do jeito que ele encontrou para dizer, que as associações são por consonância, por ambiguidade de palavras, por relações semelhantes de idade, coisas que aconteceram há muito tempo. Tem alguém com. Você não consegue, é só apertar aqui, ó, mute.
tá? Uhum. Então, eu acho que é essa palavra aqui. E o termo que ele usa são associações superficiais, que são associações que não são de sentido, né? Por exemplo, uma pessoa sonha com um morro de montanha, mas morro também é morrer. É nesse sentido. Você sonhou com morro, mas tem a ver com a morte. Você sonhou com uma tábua, com uma mesa cheia de beijinhos de festa, um aniversário, mas é outro beijinho que o sonho é esse, mas é outro beijinho que a gente remete, né? Então, é nesse sentido, veja, é isso que Freud está chamando aqui de associações superficiais, porque não tem a ver com o sentido da coisa, tem a ver com a brincadeira, com o parecido, a palavra que parece com outra, o que tem um duplo significado. E vejam a importância, ou não sei se preponderância, enfim, do significante em relação à imagem, né? Quando você fala uma mesa de beijinhos, é, o analista vai escutar o significante, o beijinho aí, descolado. Por isso que a gente tem que descolar o significante do significado, né? Porque pode ser outra coisa. E Ele isso vai deslizando, né? vai pegar a forma de social e mudar, né? Para dizer que o que importa é colocar em si o significante. O que importa é o Exatamente. A fórmula é, né, signo, significado sobre o significante. E ele inverte isso para dizer que o significante que é o importante. estou colocando como preponderante, mas é isso que nos interessa, né? É a palavra, independente do sentido. E isso tem uma importância. Não, é que eu ia dizer que a partir daí se pode equivocar, né? Beijinho, beijinho de quem? Exatamente. Você Não, disse, não beijinho de coco. né? Tem um exemplo naquele livro do Quiné, na Descoberta do Consciente, acho que é na Descoberta do Consciente, que é justamente disso de um sonho que a paciente dele faz com absinto, que é a bebida, né? Só que era uma pessoa que falava francês até. Aí tem isso, né? Tem mais essa questão. E ele diz assim que se sente, ele sente que ele ia dizer assim, né? O absinto da bebida, mas ele não diz e espera ela associar. E esse absinto era algo que se relacionava à ausência em francês. Absência. Absent. Aham. Aham. E aí ela vai deslizando assim e chega numa coisa lá que chega com o pai, uma coisa assim. Muito legal. Com ela comparecendo, ela está desconcentrando. E aí. Vocês estão ouvindo? Ai, A Patrícia disse que estão ouvindo mais ou Então, menos. vem falar aqui, Gente, que é muito importante. falem alto quando forem falar, por gentileza. Ela vai vir falar aqui pertinho, porque ela está dando um exemplo muito legal disso que a gente está falando. é um exemplo que está no livro do Quiné, da Descoberta do Consciente, em que aparece essa questão assim, e que tem a ver com um sonho, e tem a ver com essa um duplo significado a partir do francês, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Mas isso, né? Se for uma pessoa que fala Sim. dois idiomas, é algo que a gente tem que ficar atento também, assim. E que é do absinto, ela sonha com absinto, que é a bebida, e aí as associações dela vão para o absence, que é a ausência em francês, né? Então, para dizer que o significante, e isso é belíssimo, gente. Por que que eu acho belíssimo? Porque é a nossa liberdade. Aquilo que você colou um significado a partir do significante, isso pode ser revisto. Isso pode ser repensado, né? Então é a liberdade que a gente tem com as nossas análises de deixar cair esses significados fixos ligados ao significante e deixar vir outros, né? Eu acho isso lindo. É por onde a psicanálise opera, vamos dizer assim, né? Justamente porque o significante é por onde o sujeito se prende, né? Sim. Uhum. Aí, gente, ele diz aqui ainda Freud, tá? Como eu não sei exatamente que parágrafo que o Lacan estava falando, né? Ele diz assim, ó, que a gente sabe
que esses deslocamentos na interpretação dos sonhos, nós confiamos nisso. Também confiamos nas associações superficiais. A gente tem que confiar nisso, ó Freud dizendo. Nisso que parece uma besteira. Olha só a virada que Freud dá. Olha a genialidade desse homem que diz isso que vocês estão. Isso que parece uma besteira, uma coisa qualquer, é nisso que a gente confia. É aí que está a nossa confiança, nessa coisa das associações. Aí ele diz aqui numa nota, ó, na nota 35. As mesmas considerações se aplicam, desde logo, aos casos em que as associações superficiais aparecem francamente no conteúdo do sonho. Por exemplo, ele já tinha citado um sonho aqui, em que a pessoa faz uma associação de pelerinagem, pelletier, pele, que eu nem sei o que significa. Depois, quilômetro, quilos de lolo. Labélia, Lopes, loteria. A pessoa, então, sonha com uma coisa e vai associando. Veja, Freud escrevendo aqui. Isso que Lacan insiste do começo ao fim. E que ele diz, os psicanalistas recalcaram isso, do que é que se trata o inconsciente. Freud está insistindo aqui, que é por essas vias. Lembrem-se do homem dos ratos, né? Como é que era mesmo? Ratten, Spielratten. Não me lembro o outro. Porque rato, em Rato de alemão, jogo. tinha a ver com também rato de jogo, para dizer de alguém que ficava jogando muito, que era o pai dele, né? É o rato de rato, Ratten de dívida, De dívida. Spielratten, rato de jogo. Tudo isso relacionado ao Édipo dele, que ele tinha uma coisa com os ratos, o medo do martírio dos ratos lá, enfim. E a dívida do pai. E a dívida do pai, exatamente. Ele queria pagar a dívida que no final das contas não era dele. Eu não sei se vocês já leram, se todos aqui já leram O Homem dos Ratos, mas é muito interessante. O Homem dos Ratos, ele monta uma história que ele tem que pagar uma dívida que é uma coisa bizarríssima, completamente sem lógica, pela lógica racional, mas completamente na lógica do inconsciente, que a dívida que ele tinha que pagar era a dívida do pai. No mito individual neurótico explica muito bem, né? Isso do Homem dos Ratos. Não lembro, fala. Também não lembro. Vem falar mais aqui pertinho, só para eles poderem. Sim, que quanto que o Lacan vai dizer que é quase um delírio ali que o Homem dos Ratos está nessa coisa aí dessa dívida, do que ele faz ali, das angústias que ele está vivendo, né? Mas no mito individual do neurótico ele explica muito bem. Eu que estava lendo esses dias é ótimo. E é um texto ótimo, o mito individual do neurótico. É um texto que Lacan está bem generoso na maneira como ele escreve. Então, a gente, né? Exatamente. Ele nem sempre é assim. Mito individual é um livro. Ele Ele foi tá publicado em um livro, e é um texto assim, da década de 50, eu acho, não é? De Lacan, um dos textos dos primeiros, talvez por isso. Não sei. Exatamente. Tá, então é isso sobre os esquecimentos do sonho que ele cita aqui, né? Continuando aqui na 32. Não me contento com essa referência maciça. Eu lhe soletrei, ponto por ponto, o funcionamento do que nos foi produzido primeiro por Freud como fenômeno do inconsciente. No sonho, no ato falho, no xiste, o que é que chama atenção primeiro é o modo de tropeço pelo qual eles aparecem. Essa coisa do tropeço. Então, veja, em todos, né? No sonho, no ato falho e no xiste opa, saiu. Opa, errei. Opa. Então, no ato falho, principalmente, você está pensando numa coisa, de repente vem outra. Isso, e é por isso que a gente valoriza isso na sessão de análise. Costumamos marcar isso na sessão de análise, né? Dizer, não, mas você ia dizer isso, disse aquilo. Você disse outra coisa, não é? E não sei na experiência de vocês, como para alguns sujeitos, assim, eu pelo menos, isso me chama atenção, tanto em relação aos atos falhos, quanto em relação aos sonhos, né? Escutar dos pacientes, eu fiz né, sonhei, mas não tinha nem pé nem cabeça, não tem sentido. E aí eu costumo me perguntar na minha cabeça, que algum sonho tem pé e cabeça? Então, assim, como o estatuto do sonho hoje em dia na sociedade, como, em certo modo, está perdido. Me parece que o Siddhartha Ribeiro é alguém que tenta fazer uma recuperação interessante, porque
eu me vejo tendo que dizer para os sujeitos, falar assim, não, mas conte, é importante. Bem freudianamente, é por aí que o inconsciente fala, e aqui a gente está para saber do inconsciente. E o ato falho também, você aponta, e às vezes, não, mas não era isso que eu queria dizer. E aí a gente tem que dizer assim, mas é o que você disse. Aham. Ah, mas algo em você disse, né? Porque eu li, acho que a Colette Solé dizendo algo assim, que o sujeito, a gente não fala com o sujeito, fala-se, o sujeito fala-se, né? Aham. Ele diz, né? Quando vê. E a gente tem que puxar. Isso Isso fala. fala, isso. Fiquei pensando. Tem mais pra baixo? Vem aqui, porque daí aqui eles já conseguem. Para todo mundo participar. Semana próxima vai ter Eu microfone. lembrei do Milhar Dois Encontros, né? Foi dito da resistência. E muitas vezes os pacientes chegam falando do sonho e aí fala, mas não faz sentido, conta todo o sonho, mas não faz sentido e já tenta mudar de assunto, né? Então, resistindo mesmo aquilo, mas terminando como se não fosse importante, né? Aham, exatamente. Então, Exatamente. a resistência é muito forte, né? Ela também está nisso de, não, bobagem, foi uma besteira. Ok. Tropeço, desfalecimento, rachadura. Numa frase pronunciada, escrita, alguma coisa se estatela. Freud fica siderado por esses fenômenos e é neles que vai procurar o consciente. Isso é muito genial. Não é nas profundezas, de novo, não é nas profundezas que Freud procura o inconsciente, é nos tropeços, né? E ele fica siderado com isso mesmo, porque olha o tamanho da interpretação dos sonhos, o tamanho de psicopatologia da vida cotidiana e o tamanho do xixi e suas relações com o inconsciente. Ele faz, é um trabalho exaustivo sobre esses temas, né? E para entender o que Lacan diz quando diz o inconsciente é estruturado como uma linguagem, são os três textos fundamentais. Para dizer que Lacan tirou isso de Freud. Ele não inventa, né? Ali, alguma outra coisa quer se realizar. Algo que aparece como intencional, certamente, mas de uma estranha temporalidade. O que se produz nessa ânsia, no sentido pleno do termo produzir-se, se apresenta como um achado. É assim de começo que a exploração freudiana encontra o que se passa no inconsciente. Essa coisa, então, de um achado, que a gente acha, né? Enfim. Um achado que é, aí eu vou aqui para baixo, uma surpresa. Aquilo pelo que o sujeito se sente ultrapassado, pelo que ele acaba achando ao mesmo tempo mais e menos do que esperava, mas que, de todo modo, é, em relação ao que ele esperava, de um valor único. Acharam onde eu estou aí no finalzinho? Ora, esse achado, uma vez que se apresenta, é um reachado. E mais ainda, sempre está prestes a escapar de novo, instaurando a dimensão da perda. E isso também é muito comum no sonho. Quando no sonho está muito claro essa coisa do inconsciente, o que a gente faz? Esquece o sonho imediatamente. E eu já fiz, eu não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz essa experiência de quando acorda no meio da noite anotar. Às vezes, depois, você lê a anotação e fala, mas eu não sou Que é isso? Você não reconhece. Então, porque o recalque é muito forte sempre. Então, o inconsciente aparece e se esconde, aparece e se esconde. E por isso que uma análise, também por isso que ela demora tanto tempo, porque vamos dizer assim, um combate a essas resistências, não é? Que são de inúmeros modos. É o esquecimento, eu não quero ir, ah, que chata, estou falando sempre a mesma coisa, enfim, a resistência se apresenta de N maneiras, né? Eu fiz uma anotação Tá. aqui, faz século, mas eu vou ler Tá. desse parágrafo que você leu, que é isso, né? Esse achado, que é um reachado e que sempre escapa, instaurando a dimensão da perda. E eu anotei que isso é o mito que o sujeito vive, o preço que ele paga por falar. Porque a gente fala da repetição, né? Que é sempre algo que retorna ali no mesmo lugar. Então, o sujeito, essa perda que é mítica, que de fato nunca houve uma completude, é isso que ele reiteradamente vai
vai reproduzir, digamos. Ele vai ficar encontrando para perder e é um preço que a gente paga por falar, né? Sim. Para me deixar levar por uma metáfora, Eurídice duas vezes perdida. Esta é a imagem mais sensível que poderíamos dar no mito do que a relação de Orfeu analista com o inconsciente. Pegando esse parágrafo, a Andrea escreveu um capítulo nesse livro aqui, O Diabo e Suas Máscaras, não sei se vocês já têm, a Tríade Infernal do Desejo. É um livro muito maravilhoso, é chistoso, né? Quem olha assim, a pessoa que ajuda a minha casa, lá, que me ajuda em casa, ela escondia, porque ela é muito religiosa, quando ela via esse livro em casa, de repente sumiu o livro. Não, gente, mas cadê meu livro? Aí ela, ai, eu... Que, né? Que é isso? Que é isso que a pessoa tá, né? Posso olhar para Não isso. posso olhar. É ótimo, não posso olhar, né? É isso mesmo. Deixa eu achar aqui. Por aqui, tá bom. Ah, tem até uma menos papo aqui. Eu é brava também. Cadê? Amiga, só me ajuda aqui. Eu estava comentando que eu estava entre a Lady Gaga e o Papa essa semana, assim. Foi, sim, total, adorando. Pena que acabou. Ai, gente, e os memes, né? Brasileiro é. Esses dias eu vi, eu até vou falar isso lá no Seminário 5, porque é sobre o xixi, né? Eu vi um inglês, eu achei muito interessante, porque daí a gente fez também uma brincadeira, nós brasileiros, como é que é? Portugal é a Guiana brasileira, né? E isso ficou, bom, isso ficou de uma maneira, e os portugueses começaram a ficar bravos, né? E fazer publicações sobre isso. E aí a coisa virou que é meme para todo lado, que, né, não existe Portugal, existe a Guiana brasileira. Tá. Aí esse inglês, que ele mora no Brasil, casado com uma brasileira, ele disse assim, gente, e ele fala super bem português, ele diz assim, gente, eu vou dar um conselho para os portugueses. Os brasileiros, quando o assunto é meme, se algum brasileiro fizer alguma piada comigo ou com o meu país, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto. Ele falou. Eu vou ficar quieto, porque o brasileiro é tão forte na guerra dos memes como os Estados Unidos conseguem colocar drone no Oriente Médio. Ele falou, é o mesmo nível de poder que os brasileiros têm. Não tem como ganhar dos brasileiros, porque o assunto é meme, né? E esses dias, assim, uma reunião, está se constituindo um fórum do campo lacaniano em Portugal, né? Mas é ligado ao Brasil. Aí eu ainda brinquei, eu falei assim, então, então vai se realizar a Guiana Brasileira, né? O fórum de lá, ele é referido a nós, então a gente, de fato, temos a nossa Guiana. A Ilza falou aqui, né? Fez uma frase bonita, nos tropeços que estão na ponta da língua, né? E a Dara falou que um significante vai puxando o outro, enfim, o pessoal participando também. Ótimo. Então vamos lá para vocês entenderem um pouco isso de Eurídice duas vezes perdida. Eu vou mandar para vocês também depois o mito mesmo, tá? Traduzido bem traduzido aqui, que é bem bacana. Tem uma frase linda que se eu achar que depois eu também quero contar para vocês. Então, Orfeu, poeta, músico e cantor célebre, herói grego tão antigo que participou da expedição dos Argonautas, cantava e encantava a todos com o som de sua cítara e a suavidade de sua voz. Então, Orfeu era essa pessoa que todo mundo ficava encantado. Quem estava em guerra ficava mais ameno, tudo se amenizava, ele era essa coisa da harmonia, que cantava e tocava sua cítara, né? Até os homens mais coléricos sentiam-se tomados de ternura ao escutar seu canto. As árvores inclinavam suas copas para ouvi-lo. Rainer Maria Rilke, em seu soneto ao Orfeu, escreve: cantar como o ensinas não é tormento, nem desejo de uma conquista final. Cantar é ser. Orfeu é a harmonia, com sua lira, sua cítara e com sua voz, coloca alívio nas aflições, torna o mundo menos discorde.
Em outro poema, Rilke escreve: só quem ousou tocar a lira, mesmo na escuridão, sente o quanto inspira infinda devoção. Orfeu, então esse homem tão maravilhoso, apaixonou-se perdidamente pela ninfa Eurídice. Considerava como a metade de sua alma. Casou-se com ela, porém não tiveram muito tempo juntos. Eurídice, ao fugir de um homem que tentara estuprá-la, esse homem é Aristeu, e ele era um apicultor na época, ele correu atrás dela, e ela fugindo, foi picada por uma serpente e morreu. Orfeu não aceitou a morte da esposa e decidiu descer ao Tártaro, ao mundo subterrâneo, ao inferno, e resgatá-la, trazê-la de volta ao mundo dos vivos. Atravessou o Estígio, o rio infernal, pagou o barqueiro Caronte com uma moeda para atravessá-lo e negociou com os deuses, convenceu-os. Ele, que era esse homem, então, convenceu os deuses. E aí diz assim: a razão da viagem é a minha mulher, em quem, ao ser picada, uma víbora inoculou o veneno, roubando-lhe os verdes anos. Pois, se o destino me negar o favor de minha esposa, ele diz, certo é que não me irei daqui. Ficai felizes com a morte de ambos. Então ele ameaça os deuses. Ele diz: eu não saio daqui sem ela. Eu vou até o inferno. Olha que coisa. Eu vou até o inferno atrás dessa mulher. Olha o amor desse homem. E eu não saio daqui sem ela. Consentiram, ele convenceu os deuses. Consentiram em devolver-lhe a mulher, só que com uma condição: que a conduzisse para cima, para o mundo dos vivos, sem olhar para trás. Os deuses, vai, mas você não olha para trás, ela estava atrás. Você não olha para trás até você chegar entre os vivos. Só poderia olhar para ela ao chegar dentre os vivos. Não esperou. Estava quase lá, mas olhou para trás, procurando com o olhar a esposa, sua metade da alma. E, como resultado de sua desobediência, ela desfez-se, esfarelou-se e ele a perdeu para sempre. Então, esse é o mito. E aí, o que a Andrea diz isso, né? Que isso significa aí? Esse retorno ao passado, um olhar que é reminiscência, valorização da memória, é um ousar olhar o invisível, e por tal ele foi punido. Porque, ela pergunta, olhando para trás, transformou-a em objeto perdido e não pôde ser feliz vivendo com ela? Por que ele repete a perda? Então, ele perde ela uma vez, vai ao inferno. Ele perde de novo. É isso que o Lacan diz aqui, Orfeu analista, que ele diz aqui, né? Porque é isso, aparece e a gente perde, aparece e a gente perde. Tanto é que quando as pessoas fazem supervisão e aí a gente aponta alguma coisa, a pessoa fala, nossa, perdi essa oportunidade de falar isso. É comum a gente dizer, calma, vai aparecer de novo, sempre aparece de novo, né? E a gente sempre perde de novo, porque esse é o movimento, né? Nas minhas perguntas, de certa forma, já implico a resposta, a Andrea diz, né? Mas começarei a respondê-la com Hilke e depois com Lacan. Quando pensa que agarrastes, enfim, é mais teu o que te escapa. É mais de Orfeu a perda do que de Eurídice. Essa é uma definição perfeita do que é o ser falante para a psicanálise. Pois essa perda de sua metade, de sua harmonia, de sua alma, essa condição de desterrado a repetir o nome de sua perda serve para todos e não apenas para Orfeu. É por isso que na primeira aula de seu RSI, Lacan afirma: se o discurso analítico funciona, é porque perdemos alguma coisa em outra parte. Poderia dizer assim, todos Orfeus, todos nós Orfeus, né? Perdendo. Mas direi, todo analista é um Orfeu. Assim Lacan nos diz no seminário 11. Ali, ele estava falando do inconsciente como um tropeço, um desfalecimento, uma rachadura, algo de outra temporalidade que produz uma ânsia, que se apresenta como um achado que produz surpresa, mas que é um reachado. E daí um reachado que está prestes a escapar de novo, instaurando a dimensão da perda. Orfeu analista é aquele que testemunha a perda reiterada do objeto perdido e reencontrado.
e perdido e reencontrado novamente. É com isso que Lacan entrará no tema desse que ele coloca como um conceito fundamental, a repetição. É por isso que Sol Aparício, no preâmbulo para o encontro internacional no campo lacaniano, fará a seguinte conclusão, seguindo a afirmativa de Lacan. Orfeu analista, Eurídice inconsciente. Então, a Eurídice como isso que a gente está sempre perdendo, né? Eu vou continuar só um pouquinho aqui, porque eu também acho só mais dois parágrafos. Mas é bom, hein? A repetição é como o objeto perdido. A repetição é como o objeto perdido desde sempre, da Jing. Da Jing é o que Freud chama lá no projeto de uma psicologia esse objeto originalmente perdido. Na psicanálise, trata-se de reencontro com o objeto que esteve envolto nas coordenadas do prazer. Lacan marca que não é ele que é reencontrado, mas suas coordenadas. Então, esse objeto perdido, que na verdade nunca existiu, como a Fran disse, né? São as coordenadas dele que ficam marcadas aí para nós. Seio, a gente vai, o Lacan ele vai passar por isso, né? Seio, fezes, falo, olhar, voz, são os objetos aí que... Enfim, E quando a gente ama alguém, isso também a Cláudia pode dizer mais, ela já escreveu textos e textos sobre isso, é, é, é a coisa do jeito que fala, a gente é o brilho no nariz, O como o brilho. Lacan diz, né? Não é assim, porque a fulana... Porque daí quando você é a que foi deixada, a gente tende a dizer, mas é porque a fulana tinha isso, tinha aquilo, tinha isso. Que aí é pela sua visão, né? É pela sua visão, mas não é pela visão do que ama, né? Aquele que ama, ama por um motivo muito específico que tem a ver com essas coordenadas de desejo aqui, né? Que não tem a ver com o que a gente racionalmente entende, se queixa. E quando falo em coordenadas, eu penso em significantes, né? Aquilo como o sujeito vai revestir o que falta. E ele vai contar dessa falta, né? Com palavras. É a palavra que acerta, né? É a palavra que acerta o outro e que o outro fica siderado nisso. Tá. Creio que podemos entender assim o que Lacan tinha dito 3 anos antes em seu seminário sobre a transferência, que os deuses não tinham dado a Orfeu uma verdadeira mulher, só as coordenadas dela, um espectro que virou pó muito rapidamente. O reencontro com o objeto acentua sua perda. Lacan chega a dizer: só por esses reencontros sabemos que ele foi perdido. E o analista, tal como Orfeu, é testemunha dessas reiteradas voltas que os sujeitos dão para encontrar o perdido e perdê-lo novamente. Mas o analista não é apenas testemunha dessa repetição da eterna perda. Isso seria o inferno, como descreveu Dante. E Lacan relembrou: o analista tem seu ato para que o sujeito construa algo com essa perda. Lacan sustenta que os deuses não mostraram a Orfeu uma verdadeira mulher, e sim um fantasma de mulher. Como sabem, ele voltou de mãos abanando, que é o que Lacan diz, por uma falta que cometeu e de voltar-se antes do momento permitido. Este tema mítico é reproduzido em muitas lendas e outras civilizações além da grega. Isso eu acho incrível, quando coincide, né, um mito de civilizações que não se conversavam, não tinha internet, né? Há 500 anos antes de Cristo, ninguém se conversava. Então, as pessoas tinham as lendas parecidas. E aí ele cita aqui, ó, dentre as quais uma lenda japonesa que é célebre. Aí a Andréia, olha eu. Ótimo, cara, né? Essa foi ótima. Essa foi excelente, tá? Acertadíssimo. Acertadíssimo, tá? Ele diz aqui, ó, Lacan está se referindo, ela diz, a Izanagi, Izamani. Izanagi, inconsolável com a morte de sua esposa, dirigiu-se até as terras das melancolias para resgatar sua esposa morta. Então, veja, isso lá no Japão. Ele vai até as terras da melancolia para resgatar sua esposa morta. Foi recebido na porta do inferno por ela, que pediu que esperasse e não olhasse para ela. Veja só, é exatamente essa coisa. Ela iria conseguir sua liberação para voltar com ele. Izanagi não esperou. Acendeu uma tocha para melhor vê-la.
tal como Psique, que desafiou o interdito e olhou para Eros. Quando penetrou na terra da melancolia, teve uma visão do horror. Viu Izanami em plena decomposição, com vermes retorcidos e serpentes em volta. É exatamente o mesmo tema, né? E descoberta do imaginário, né? Porque ele vê de fato um cadáver. Cadáver, que daí é da ordem do real, né? Do real. Essa coisa que, É. né? Que o imaginário é isso que tenta embelezar, né? Que tenta dar uma imagem. E interessante, posso falar uma Pode. coisa? Eu estou muito bíblica, gente. Porque abemos papas, né? Não, mas nisso, né, do olhar para trás e perder, me lembra a família de Ló, saindo de Sodoma e Gomorra, quando, né, enfim, eu acho que é Abraão que pede para Deus, fala, ó, mas eu tenho um cunhado lá, você vai matar todo mundo. Ele fala, não, então ele e a família vai poder sair, mas eles não podem olhar para trás. E aí tá lá os anjos do Senhor tocando o terror da cidade. Então eles estão saindo do inferno e eles têm que sair sem olhar. A mulher de Ló olha para trás, ela perde a vida, não é? Porque ela olha se pra trás. transforma em uma estátua de sal. É verdade. Orfeu acredita em Eurídice, sua parte, sua alma, seu amor. André faz uma brincadeira aqui, que na verdade é do Lacan, essa brincadeira, né? Que está no Seminário 20, mais ainda. Uma mulher na vida de um homem é algo em que ele crê. Ele crê que há uma, às vezes mais de uma, alega Lacan. Esse acreditar chama-se amor. Uma mulher mítica, seu objeto perdido, seu daimon, seu inferno. Tal como Lacan afirma na aula 18 de fevereiro no RSI, que o desejo é o inferno. Nisto que o inferno é o que lhe falta. Né? Então a gente está sempre nessa realidade infernal aí, que é do desejo, né? Enfim, é isso que eu pensei sobre Reiterando a perda, né? reiterando a perda. Para encontrar. E eu pensei nos processos assim de análise, não só dos pacientes, mas no meu próprio, né? Nessa coisa que a gente sempre fala e escuta, de novo isso, de novo eu nesse lugar, que o sujeito já foi, já passou, já sofreu, teve insights, né? Como se diz, percebeu alguma coisa, parece que depois esquece. Ficou esperançoso. Ficou esperançoso, exatamente, falou assim, agora foi, né? Agora Esperançoso. e quando vê, esqueceu, e aí só lembra quando passa de novo. Fala assim, "Putz, mas de novo, né? E não quer dizer que seja exatamente a mesma situação, mas o sujeito se reconhece numa repetição, e a gente escuta, a gente fala também. Com o que, agora volto para o seminário 11, final da página 32. Com o que, se vocês me permitem acrescentar alguma ironia, o inconsciente se acha na margem estritamente oposta à de que se trata no amor, do qual todo mundo sabe que é sempre único, e que a fórmula quem perde um e encontra 10, encontra nele sua melhor aplicação. Então, o inconsciente é isso. Quem perde um e encontra 10, diferente do amor, que não é bem assim, né? Perder não é encontrar 10, né? Não é que exista só um amor na vida, evidentemente, mas também não são tantos assim que a gente vai. Mas eu entendi uma coisa assim, de que o amor é sempre único, hashtag, só que não, né? Que é sempre, é o único, o amor da vida até perder. Aí encontra o outro. Então, assim, quem perde um encontra 10. Eu tinha entendido assim, depois eu entendi que isso é do inconsciente. Mas não sei. Que, ó, porque é estritamente oposta a de que se trata no amor. Oposta. O inconsciente se acha na margem estritamente oposta de que se trata no amor, do qual todo mundo sabe que é sempre único, e que a fórmula quem perde um encontra 10, encontra nele. Eu achei que era no inconsciente esse nele. É que eu achei que Que é esse no amor, nele eu é achei também. uma Então, ironia, assim, tipo, é o único. Tanto Mas que eu fiz uma. Enfim, depois vocês colaboram. Página 32. 32, penúltimo parágrafo. Acho que é diferente, né? O seu, todos é diferente? Depende da edição. Depois eu, sabe? Essa parte não. Aqui, né? Isso aqui. Acho. Vamos seguindo então. A descontinuidade
Esta, então, a forma essencial com que nos aparece de saída o inconsciente como fenômeno, a descontinuidade na qual alguma coisa se manifesta como vacilação. Ora, se essa descontinuidade tem esse caráter absoluto, inaugural, no caminho da descoberta de Freud, será que devemos colocá-la, como foi em seguida a tendência dos analistas, sobre o fundo de uma totalidade? Então, ele vai dizer que não é uma totalidade, não é uma unidade, né, do que se trata. Aí, no parágrafo seguinte da 33, no final, vocês concordarão comigo em que o um que é introduzido pela experiência do inconsciente é o um da fenda, do traço, da ruptura. Então, se tem um no inconsciente, ele é essa fenda, essa ruptura inaugural que faz surgir todos esses significantes que a gente tenta para dar conta desse furo inaugural, essa fantasia que a gente, né, constrói para dar conta disso. Aqui brota uma forma desconhecida do um, o um do Ambevest, né? Digamos que o limite, que é, não Ambevest significa aqui, em alemão, inconsciência. E aí ele faz uma brincadeira. Ó. Digamos que o limite da inconsciência, do inconsciente, é o inconceito. Ele faz uma brincadeira aqui que são palavras semelhantes. Não conceito, mas o conceito da falta. Tá? Essa coisa do inconceito está lá nessa nota número 7, ó, que eles colocam aqui. Os tradutores falaram que a gente podia pensar como inconceito ou como conceito in, se quisermos, eles dizem aqui, né? Mas é para falar da falta, né? Da falta, da ânsia, da fenda, do traço, da ruptura. Onde está o fundo? Será a ausência? Não. A ruptura, a fenda, o traço da abertura faz surgir a ausência. Como o grito não se perfila sobre o fundo de silêncio, mas ao contrário, o faz surgir como silêncio. Isso aqui é fundamental. A gente estava discutindo sobre isso lá no seminário 10 com o Daniel, no último encontro. Alguma coisa disso, que na verdade é o significante. Eu entendo assim, que é o significante que cria o real. Uhum, Porque na verdade uhum. tudo é não determinado para quem não está na linguagem. Para quem não está na linguagem, é tudo a mesma coisa. Não tem essas diferenciações, né? Então, é o significante que cria a fenda. Assim como é o grito que cria o silêncio. Se tivesse só silêncio, não teria como diferenciar. Veja, só silêncio. Não ia ser silêncio, ia ser o que há. É porque tem o grito, a palavra, que aí a gente pode, na ausência, dizer silêncio. É porque tem o significante que nos corta e nos produz como sujeito, que a gente pode dizer há aquilo que não pode ser dito, há aquilo que é da ordem do impensável, do que não pode ser elaborado. Não sei como você pensa. Não, eu só anotei aqui que no mesmo movimento mítico surge o grito e o silêncio, né? É isso que Sim. você disse. Parágrafo seguinte, ali mais ou menos no começo. É o sujeito, enquanto alienado na sua história, no nível em que a síncope do discurso se conjuga com seu desejo. Então, nós, alienados em nossa história. Deixa só Bem, eu ler o que tá. o pessoal colocou aqui. Sonhos, eu não sei quem é. Disse, interessante que ele pega um mito oriental, porque muitas pessoas dizem que a psicanálise tem uma visão que se restringe à perspectiva do Ocidente. Mas às vezes as pessoas não leram tantas coisas assim de psicanálise, porque Lacan e Freud também, né? Eles vão para tantos Lugares. E lugares. tem Lacan chinês lá, É, Lacan é, estudando chinês um tempão, muito não antes da é? China ficar pop, como está Exatamente. agora, né? Exatamente, sim. E a Ilza comentou aqui, o amor pula de galho em galho, mas não em qualquer Não, galho. de qualquer galho, concordo. Ok. Então, o sujeito, enquanto alienado na sua história, no nível em que a síncope do discurso se conjuga com seu desejo. Vocês verão, mais radicalmente, é na dimensão de uma sincronia que vocês devem situar o inconsciente. No nível de um ser, mas enquanto pode se portar sobre tudo, isto é, no nível do sujeito da enunciação.
enquanto, segundo as frases, segundo os modos, se perdendo como se encontrando, e que numa interjeição, num imperativo, numa invocação, mesmo num desfalecimento, é sempre ele que nos põe seu enigma e que fala. Em suma, no nível em que tudo que se expande no inconsciente se difunde, tal o micélio, isso é Freud que diz essa coisa do micélio. Eu fui pesquisar o que que é isso. Parte de um fungo que se assemelha às raízes das plantas. É um conjunto de filamentos finos que forma uma rede. Então, é um fungo que se expande e vai formando uma rede. Então, Freud usa isso lá para falar dos sonhos, né, do significante, que a gente vai, né, formando redes de significantes. E eu queria marcar uma coisa, né? Quando ele diz que é na dimensão de uma sincronia que vocês devem situar o inconsciente. Nas primeiras vezes assim que eu vi isso, eu acho que ficou muito marcado para mim e nunca mais esqueci essa coisa, né? Que a gente tem um eixo em relação ao tempo, né? Tem o eixo diacrônico, que é isso, que vem uma coisa depois da outra, que vai andando, que é linear, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, digamos assim. E aqui a gente tem um eixo sincrônico, que, digamos, tem esses elementos, o que está aqui no eixo sincrônico é o mesmo ao longo da diacronia. E isso, não sei se é possível entender, mas enfim, isso me servia muito para pensar o corte, porque o sujeito está lá na diacronia da fala, ele está falando e ele acha que ele sabe muito bem o que ele está falando. De repente, com um significante que você marca ali, você abre para sincronia, para isso que está no inconsciente. Perfeito. Aí está onde reencontramos. Ah, tá. Aí antes, né? Trata-se sempre de um sujeito enquanto indeterminado, sempre entre dois significantes, sempre um significante puxando o outro, né? Aí está onde reencontramos a estrutura basal que torna possível, de modo operatório, que alguma coisa tome a função de barrar, de riscar uma outra coisa. Nível mais primordial, estruturalmente, do que o recalque de que falaremos mais tarde. Muito bem, este elemento operatório do apagamento é isto que Freud designa desde a origem na função de censura. Apagar alguma coisa, né? Aí ele cita aqui Henrique Rein, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, né? E aí ele diz assim, ó, que tem um livro aqui, e aí ele diz assim, o senhor e a senhora fulano têm o prazer de lhes participar do nascimento de um filho belo como a liberdade. O Dr. Hoffman, censor, corta a palavra liberdade. Seguramente podemos nos interrogar sobre o que se torna o efeito dessa palavra pelo fato dessa censura propriamente material, o que é um outro problema. Mas é sobre isso mesmo que age de maneira mais eficiente o dinamismo do inconsciente. Então, tem algo barrado desde a origem. Tem algo barrado desde a origem, e Lacan diz aqui, isso é primordial, e esse barrado desde a origem nós nem teremos acesso. O que a gente derruba são os recalques secundários, não esse recalque original, de modo que ninguém vai deixar de ser neurótico, mesmo fazendo análise. Você não muda a sua estrutura, né? Então, esse recalque original, essa coisa assim primordial que o Lacan está falando aqui, tem uma barra sobre isso e isso tem efeitos, né? E você puxou para o umbigo do sonho, quando fala que no próprio sonho tem algo ali que está permanentemente inacessível. Para retomar um exemplo nunca bastante explorado, e Lacan retoma ele várias vezes, acho interessante ele falar isso, nunca bastante explorado, aquele que foi o primeiro sobre que Freud apoiou sua demonstração, o esquecimento, o tropeço da memória, concernente à palavra signorelli, após suas visitas às pinturas de Orvieto. Gente, antes de ler aqui, eu vou trazer o caso mesmo, para daí ficar mais... Então, Freud, aqui no livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, no comecinho já, no início do livro, que é sobre o esquecimento dos nomes. Por que a gente esquece o nome das pessoas, né? Olha Freud falando do dia a dia. Por que a gente esquece, né? Chama-se o esquecimento dos nomes próprios.
Freud cita um exemplo dele mesmo. Vou ler aqui para vocês umas coisas desse texto. Nesse trabalho, ele diz, submeti a análise psicológica em um sugestivo exemplo observado em mim mesmo, o frequente caso do esquecimento temporário dos nomes próprios. Então, nisso, né, não só se produz um esquecimento, mas também uma recordação falsa. O empenho por recuperar um nome perdido, né, que se foi da nossa memória, vem na consciência outros, nomes substitutivos. Vocês esquecem, falar, será que era isso? Não vem o nome, mas vem outros. Vai dizer que isso é super comum. Pois bem, ele diz, a minha premissa é que tal deslocamento nos é deixado à livre agência psíquica, que não é deixado à livre agência psíquica, mas que obedece às vias calculadas e ajustadas à lei. Que lei é essa? Ele não diz aqui, mas é a lei do significante. Com outras palavras, conjecturo que o nome ou os nomes substitutivos mantêm um nexo pesquisável com o nome buscado. E espero que, se consigo rastrear esse nexo, jogarei luz também sobre o processo de todos os esquecimentos dos nomes. Ele falou, eu vou trazer um caso próprio, se eu conseguir achar os nexos, eu acho que isso serve para todos os esquecimentos, Freud vai dizer, né? O exemplo que escolhi é de 1898. Aí ele diz, me empenhava eu, vãmente, né, de forma vã, em recordar o nome do mestre de cuja mão procedem na Catedral de Orvieto, então lá numa catedral da Itália, que Freud já tinha visitado, ele estava tentando lembrar o nome, né? Então, lá na Catedral de Orvieto, os grandiosos afrescos sobre as coisas últimas, né? Então, lá na catedral está pintado lá um afresco sobre as coisas últimas, sobre a morte. E Freud esquece o nome do pintor. Ele esquece, ele não consegue dizer qual é o nome do pintor, né? Em lugar de Signorelli, que é o nome do pintor, se impunha para Freud outros nomes, como Botticelli e Boltraffio. Ele não lembrava o Signorelli, falava que é Botticelli, Boltraffio, não vinha o Signorelli, né? Pouco antes de perguntar ao meu companheiro de viagem se havia estado no Orvieto, então Freud estava no trem, conversando com uma pessoa e falava, eu não me recordo. Pouco antes disso, dele ter esquecido esse nome, conversávamos acerca dos costumes dos turcos que vivem na Bósnia e na Herzegovina. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Então, eles conversavam sobre a Bósnia, aí Freud vai dizer depois, tem o Botticelli e Boltraffio, que é o que vinha. Eles conversavam sobre a Bósnia e Herzegovina. O que eu havia contado a ele, que me disse um colega que exerceu entre essa gente e que... Ah, tá. Ele é um colega médico que trabalhava lá, né, com as pessoas, com os turcos, e que ele se impressionava, porque eles mostravam total confiança no médico e total resignação ante ao destino. Quando a gente tinha que ser forçado, Freud dizia, a dizer para eles que uma enfermidade não tinha cura, eles respondiam, her, que é senhor, her, não há nada mais que dizer. Eu sei que se você pudesse salvar a vida dessa pessoa, você haveria salvado. Então, é uma atitude de resignação, de tudo bem, não tem mais o que dizer. Nessas frases já se encontram as palavras e os nomes Bósnia, Herzegovina, her, que se podem interpolar em uma série associativa entre Signorelli, Botticelli e Boltraffio. Ele já vai explicar como. E aí, ele foi contar uma segunda anedota. Então, ele conversando com a pessoa, disse, e eles se dão tão bem com essa coisa da morte, eles lidam bem com isso, eles falam dessa maneira. Freud foi contar uma segunda anedota, que
na minha memória, descansava perto da primeira. Esses turcos estimam o gozo sexual sobre tudo, né? No caso de problemas sexuais, caem em um estado de desesperação, de desespero, que oferece um estranho contraste com sua resignada atitude ante a proximidade da morte. Um dos pacientes do meu colega havia dito a ele certa vez: Sabes tu, Her, senhor, quando isso já não anda, então, ou seja, quando não funciona mais, né? Quando isso já não anda, a vida perde todo o seu valor. Aí Freud retoma. Eu sufoquei a comunicação desse traço característico porque eu não quis tocar nesse tema com um estranho. Então, Freud contou a história, mas pela metade, porque ele não queria tocar nesse tema da sexualidade, da impotência com um estranho. Não era da sexualidade, era da impotência. Não queria tocar nesse tema. Mas fiz algo mais. Desviei minha atenção também do segmento dos pensamentos, né, da cadeia de pensamentos, que havia podido. Eu escrevo, daí não entendo o que eu escrevi. Que resumir-se ao tema morte e sexualidade. Estava, então, debaixo do conteúdo de uma notícia que eu havia recebido poucas semanas antes, durante uma breve residência em Trafoi. Veja que esse significante também é importante. Um paciente que me importava muito havia posto fim à sua vida por causa de uma incurável perturbação sexual. Então, alguém se suicidou por causa disso. Então, veja essas histórias aí do Freud, né? Portanto, eu quis esquecer algo, ele disse. Eu quis esquecer algo. Havia reprimido algo. É verdade que eu queria esquecer outra coisa, não era o nome do mestre que ele queria esquecer, né? Então, por sua parte, os nomes substitutivos já não parecem tão inteiramente injustificados como antes desse esclarecimento. Me remetem, na maneira de um compromisso, tanto ao que eu queria esquecer como ao que eu queria recordar. E me ensinam que meu propósito de esquecer algo nem alcançou sucesso e nem fracassou completamente. Então, ele fala de uma formação de compromisso. Eu vou tirar uma foto para mandar para vocês aí, para vocês entenderem. Vou mandar aqui no grupo do Seminário 11, tá? Depois eu vejo aqui. Olha aqui no grupo do Seminário 11. Ele segura. Ah, tá, mas vamos ver. Peraí. Vou fazer mais pertinho. Porque mostra bem Eu acho o importante. significante, né? O jogo significante que ele faz aí. Então, vejam aí, né? Eu posso ver daqui, né? Ó, vejam só. O senhor tem o mesmo significado de her. Senhor L, Então, senhor L, né? exatamente. Senhor L e her. Aí tem o Botticelli e o Bósnia. Com o Bo ali, né? Com o mesmo Bo. E tem o Botráfio, que é o que ele lembrava. E o Trafoi, que é o lugar aonde ele ouviu aquela história de um paciente que se suicidou porque estava com uma impotência que ele não sabia resolver, né? O paciente não conseguiu resolver. Então, tudo isso tem a ver com quais pensamentos reprimidos? Com pensamentos reprimidos sobre morte e sexualidade. Então, você esqueceu o Signorelli, porque... Então, veja, olha como que o inconsciente é rápido. Rapidamente, você esquece o Signorelli, você recalca o Signorelli, porque na verdade o Signorelli, se você for fazer as associações, remete à morte e à sexualidade. Freud não diz quais pensamentos sobre morte e sexualidade ele queria recalcar, mas ele diz era sobre isso. Eu recalquei isso que tem a ver com os afrescos, que é sobre a morte, e que tem a ver com essas histórias, que é sobre impotência, né? Ok.
Mas é engraçado como esse disfarce, né, não vem com qualquer coisa, né? Ele poderia ter pensado em nomes que não se ligavam, como o inconsciente, de fato, ele se liga por metáfora e metonímia, né? E aí Freud diz aqui, ó. O seu substituto se produziu como se eu houvesse empreendido um deslocamento ao longo da conexão dos nomes Herzegovina e Bósnia, sem olhar pelo sentido, de novo, ó, não é o sentido que é importante, mas a coisa do acústico entre as sílabas. Palavras do Freud. É lindo isso, o acústico entre as sílabas, né? Vale dizer que nesse processo os nomes receberam parecido trato que os pictogramas de uma frase destinada a transformar-se em um acerto gráfico, rebus, ele fala. Eu peguei um exemplo do que é rebus para vocês entenderem, eu vou passar aqui também, que eu acho que sempre fica mais. Ah, já colocaram aqui uma coisa melhor ainda sobre isso, ótimo. Deixa eu pegar aqui que eu salvei para vocês. E tem um texto do Freud, né, sobre os. Eu acho que tem dado também lá quando fala uma coisa de reais, né? Tô mandando o mito para vocês, tá? E esse rebus aí, ó. Ó, isso é um rebus, ó. Veja só, tem um dois, uma abelha, uma pá, um nó, e aí a gente tem que ver o que que isso significa. E é to be or not to be. Que é a frase do, né, be abelha, né? Então é em inglês, ó, to be or not to be. Então isso aqui, então o inconsciente trabalha desse modo, né? É isso que Freud está nos dizendo aqui. Só para terminar, ele diz assim: resumamos agora as condições para o esquecimento de um nome com o recordar falido, né? Com esquecimento. Então, certas predisposições para o seu esquecimento. 2, processo de sufocação transcorrido pouco antes. Então, naquele momento que você, veja só, naquele momento que você esqueceu, teve um processo de recálculo um pouco antes, naquela fala, naquela conversa com um amigo, com alguém, enfim, que você esquece, teve um processo de recalque um pouco antes. E 3, a possibilidade de estabelecer uma associação extrínseca entre o nome em questão e o elemento de sufocação. Esse do extrínseco também é a mesma coisa. É isso das palavras que são semelhantes, aqui não tem a ver com o significado, né? Então, ele diz: eu devo dizer para vocês que o esquecimento dos nomes com o recordar falido, né, que a gente recorda, tal como nós resolvemos nesse caso Signorelli, é de frequentíssima ocorrência. Né? Junto ao esquecimento de nomes próprios, se apresenta também um ouvido, um esquecimento, né? Ouvido é esquecimento em espanhol, um esquecimento que está motivado pela repressão. Então, quando a gente esquece um nome, nunca é à toa. Quando você tenta lembrar uma coisa e esquece, não é à toa. Isso está relacionado com alguma repressão. Então, veja como é o caminho de investigar essas coisas simples, né? Que na verdade não tem nada de simples, são complexas. Então, agora vamos voltar aqui, só para a gente. Olha, a gente já está Não, só passando da hora, só vamos terminar aqui. Ó. Para É que a gente retomar. começou depois também, por isso que. Para retomar um exemplo nunca bastante explorado, aquele que foi o primeiro sobre que Freud apoiou sua demonstração, o esquecimento, o tropeço da memória concernente à palavra Signorelli após sua visita às pinturas de Orvieto, será possível não ver surgir no texto mesmo e se impor, não a metáfora, mas a realidade do desaparecimento, da supressão, da passagem por baixo? A palavra senhor, her, passa por baixo. O Senhor absoluto, eu disse uma vez, a morte, para dizer tudo, desaparece ali. E também, será que não vemos lá de trás perfilar-se tudo o que Freud necessita para encontrar nos mitos da morte o pai da regulação de seu desejo? Mitos da morte do pai. Isso, mitos da morte do pai, a regulação de seu desejo. Vou ler de novo porque ficou. E também, será que não vemos lá de trás perfilar-se tudo o que Freud necessita para encontrar nos mitos da morte do pai a regulação de seu desejo?
Antes de mais nada, ele se encontra com Nietzsche para enunciar no mito dele que Deus está morto. E é talvez sobre o fundo das mesmas razões, pois o mito de que Deus está morto, do que estou de minha parte bem menos convencido, como o mito, entendam bem, do que a maioria dos intelectuais contemporâneos, o que não é de modo algum uma declaração de teísmo nem de fé na ressurreição. Esse mito talvez seja apenas o abrigo que se achou contra a ameaça de castração, que isso é muito interessante. Na ideia de que Deus está morto, é a ideia de que Deus existiu, mas morreu. Essa é a questão. Então, no final das contas, o mito de Deus estar morto é para tamponar um vazio. Então, não é que ele não existe, é que ele morreu. Lacan diz, então, esse mito não fala de. Ele não está dizendo isso aqui, eu pensei isso, não fala de um ateísmo, né? Fala numa crença de que o outro existe, mas está morto, né? Vamos dizer assim. A Stephanie quer falar. Pode falar, Steph. Bom dia. Bom dia. Estou pensando aqui, só assim para. Não sei se é bem isso. Então a gente esquece por um trabalho de recalque, que está sendo feito ali no momento em que vai se anunciar algo. Sim. No entanto, o que a gente recorda dá sinais do recalcado. Então, o trabalho de análise estaria nesses sinais que escapam disso que foi recalcado. Perfeito, Stephanie. Achei que você resumiu. É só É no isso. sentido assim de resumir mesmo para. É isso. Sim. Obrigada. Obrigada. Se não, leiam a conversa de Freud no Tem, essa que a gente leu. Trata-se apenas no fim da potência sexual, da qual seu interlocutor médico, o interlocutor precisamente diante de quem ele não lembra o nome de Signorelli, lhe conta o caráter dramático para aqueles que são ordinariamente seus pacientes, né? Que ele dizia, a pessoa prefere morrer do que ficar impotente. Assim, o inconsciente se manifesta sempre como que vacila num corte do sujeito, donde ressurge um achado que Freud assimila ao desejo. Desejo que situaremos provisoriamente na metonímia desnudada do discurso em causa, em que o sujeito se saca em algum ponto inesperado. Quanto a Freud, a sua relação ao pai, Quanto a Freud e a sua relação ao pai, não esqueçamos que todo o seu esforço só o levou a confessar que, para ele, essa questão permanecia inteira. Ele disse isso a uma de suas interlocutoras, né? E aí, então, ele vai falar disso depois. Ele vai dizer, Freud não esgotou essa coisa do pai. No próximo mês que vai ter o Espaço Escola, Qual? que eu vou falar? Lá em Acho que é. É no próximo? É no próximo. Sei, né? Tá, acho que é. Que eu já falei nesse. É no seminário 5, você vai falar o mês É no que vem? seminário Tá, 5, então é eu o vou mês falar que com vem, vocês no espaço seminário escola. 5. Ah, tá. Sim, é. Mas em agosto também não, mas eu acho que é no primeiro É semestre. no né? primeiro semestre. Então, eu vou falar no Espaço Escola, isso é aberto, né, para todos daí, não precisa nem fazer inscrição, mas sobre isso, de como é difícil deixar cair o pai, né? O Lacan está fazendo uma interpretação aqui em Freud, dizendo que Freud deixou essa questão intocada. Uhum. E eu vou falar um pouco disso lá, então, tá? Era isso, gente. Alguém quer fazer alguma colaboração? Agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigada a quem está aqui presente. Nós vamos nos ver agora, daqui Eu acho que é dia 15 dias. 24, em 15 dias, a gente volta com o capítulo 3 do sujeito da certeza, né? Isso. E semana que vem, já para fazer propaganda para vocês, estamos no estudo do seminário 5, vai ser com a Tati. Então, dia 17, temos também o estudo do seminário 5, daí online, ou quem for para Campo Grande, presencial. E aí, na semana seguinte, temos o nosso estudo, e na última, às 10 da manhã, acredito que às 10, o seminário sobre a angústia que o Daniel está coordenando, né? Acho que ficou, não sei se ficou claro, mas enfim, né? É possível participar de todas as atividades oferecidas
pelo fórum, e são bastante. E todas, sim, é do Ágora. É do ar. Mas que pode participar também. É que assim, As atividades do Ágora são abertas, tem a Cláudia, isso, mas o seu é quarta, de 15 em 15 dias, do seminário 3, que é sobre a psicose, excelente. E a Marisa, quinta, seminário 2. seminário 2. É seminário 1, gente. É o seminário, eu já ia falar, ela terminou, tem os cérebros, né? Que é pelo Ágora também. Sim, O Ângelo, às aqui tem terças-feiras. né? Uhum. É isso. É muita É bastante coisa. Exatamente. Nas páginas tem todas as atividades. Bom, e agora com o grupo, né, criado pela gestão, enfim, vai todas as entradas, digamos, para todas as atividades. Então, quem tiver no grupo vai ter acesso. Não precisa se inscrever, não. É isso. Vai ficar esse grupo que tá todo o pessoal, os participantes, né, do fórum, aí os links vão para lá. Então não precisa fazer uma nova inscrição. Não entrou? Eu acho que ainda oficial. Tá, deixa A gente vai ter eu que parar aqui. parar a gravação. Gente, obrigada.